Bom dia! Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado e trouxe para você uma palavra para você meditar, pois você precisa entender qual é o direcionamento do seu dia para hoje. E a palavra de hoje que nós vamos meditar está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa é uma frase na qual o tio de Esther está chamando a atenção dela, dizendo para ela que ela precisa se posicionar, porque o Senhor só permitiu que ela estivesse onde ela estivesse para que ela fosse canal de bênção, canal de socorro. Quantas das vezes nós recebemos do Senhor uma promoção, uma bênção, para sermos ponte, ou melhor, para sermos canal de bênção. Porque todas as vezes que o Senhor nos coloca em uma situação, é porque Ele abre para nós a oportunidade de sermos discípulos, de sermos granjeadores para a obra dele. Por isso que a palavra diz que nós temos que fazer a diferença, nós temos que estar sempre ligados no que o Senhor tem para nós, porque é Ele quem faz e os nossos frutos vêm das nossas atitudes. E aqui Esther está tendo a oportunidade de dar o fruto. Que fruto? O fruto do socorro, o fruto daquele que sabe estender a mão, independente da situação em que ela se encontra. Mesmo que ela esteja em uma posição muito alta, soberana, ela não está ali à toa, porque o Senhor não permite que nós estejamos em um lugar somente para nossa glória. Se o Senhor nos colocou em tal lugar, em tal tempo, é para que nós possamos servir sempre, independente se você está no deserto, se você está no palácio, independente se você está no melhor lugar do mundo ou no pior lugar do mundo. Se o Senhor te chamou para uma obra ali, o Senhor vai te honrar, vai te usar. Todavia, Ele precisa que você se posicione. Quantas das vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor, mas o Senhor, em contrapartida, vem para nós, para realizar o que nós queremos, Ele vem e pede para nós fazermos algo. Como assim? Então o Senhor que faz uma troca conosco? Não, Ele nos chama para que nós possamos nos colocar na posição e no caminho que Ele quer, para que Ele possa nos usar e através disso Ele derrama sobre nós as bênçãos que está escrita na palavra, recalcada, sacudida e transbordante. Quantas das vezes você tem murmurado, você tem reclamado, né, com Deus, Senhor, por quê? Por que eu não consigo? Eu me esforço, eu trabalho, eu dobro o turno, mas não consigo, Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que o Senhor te pede para fazer algo para Ele, você não faz. Você não tem tempo, você deixa de fazer porque está trabalhando ou porque tem que ficar em casa, tem que passear com o seu esposo, porque o seu primeiro ministério é a sua casa, mas o Senhor te pediu. Então se posicione, se coloque como verdadeira serva e pare de olhar para a esquerda ou para a direita, porque o Senhor diz que aquele que olha para trás não é apto. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Então o Senhor, Ele é claro na palavra dEle e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós temos que entender que, assim como todos os homens que o Senhor chamou e todas as mulheres que se posicionaram para fazer o que o Senhor chamou elas para fazer, o Senhor, elas teve que deixar algo, mas elas não estavam paradas.
Elas não estavam de boca aberta esperando o sol ou a chuva, não. Elas estavam trabalhando, elas estavam ali na sua vida, ou então no que o Senhor as colocou para fazer, e o Senhor chamou para que elas fizessem algo específico. Esther estava lá no palácio, por ordem do tio dela, porque ela por ela mesma não queria, e o tio dela disse: não, é para esse, o Senhor tem algo nisso, então vai, mas fique quieta. Obedeça e faça conforme o Senhor te ordenar. Então ela foi escolhida, ela achou graça aos olhos do rei Assuero e foi escolhida como rainha. E ali, naquele momento, o Senhor já tinha preparado a pessoa que ia liderar uma frente de batalha, vamos dizer assim. Como assim? Esther não fez nada disso. Esther fez muito mais que isso. Porque quando Mardoqueu disse para ela que ela precisava falar com o rei, ela disse que se ela entrasse na presença do rei e o rei não estendesse o cetro para ela, ela ia morrer. Mas ali o Senhor já estava no negócio. Então Mardoqueu disse para ela: mas se você não se posicionar, socorro e livramento de outra parte o Senhor envia, mas você também vai morrer. Então ela entendeu que, independente da posição que ela estava, o que era para o povo dela e o que era para ela fazer se ela não fizesse, ela também ia ser afetada com o mal que a mãe estava planejando contra o povo dela. Então ela fez o quê? Juntou todos que pôde, colocou todos em oração e jejum durante 3 dias. Ela se despiu das suas vestes, desceu na presença do Senhor para estar fazendo. Ela pediu socorro: Senhor, tem misericórdia, socorre-nos. Porque o tio dela disse que socorro e livramento de outra parte viria, mas aqui ela falou: opa, eu não posso me covardar, eu tenho que me posicionar. E o Senhor hoje está dizendo para você: você não tem visto as coisas acontecer, porque você não se posicionou. Peça socorro ao Senhor. Pare de olhar para a esquerda ou para a direita. Pare de olhar para a vida do outro. Pare de olhar para o homem. Pare de olhar para aquela amiga, para a sua vizinha. Pare de olhar a circunstância, porque sou eu, Deus, dono de tudo. Posso mudar o tempo, parar o tempo, mudar as circunstâncias, mudar as estratégias, mudar de local, mudar, aleluia, Jesus, de geografia. Posso eu transformar uma lei rígida em uma lei maleável para que o seu nome seja exaltado. O Senhor usou o injusto juiz para abençoar aquela viúva. Então o Senhor pode usar quem Ele quiser para te entregar o que você tem pedido ao Senhor. Todavia, Ele tem te pedido para que você se disponibilize e faça a vontade dEle, faça a obra dEle. Pare de deixar de ouvir a voz do Senhor e de fazer. Faça como Esther, se posicione, porque senão vai haver alguém que vai chegar até você e dizer: socorro e livramento de outra parte virá, mas você também vai morrer. Então, entenda a profundidade que o Senhor está te falando com você hoje. Eu não estou aqui somente ministrando uma palavra bonita, eu estou te dando um direcionamento, porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele quer te ajudar, Ele quer te encaminhar, Ele quer te entregar o que você tem pedido, e a coisa é grande, e o Senhor tem coisa melhor do que você tem pedido. Agora, eu
quero te dizer que Ele precisa que você faça o que Ele tem te pedido, porque você tem que ser socorro, você tem que ser ponte, você tem que ser, aleluia, Jesus, caminho, você tem que ser direcionamento para a vida de alguém. Então pare de se acovardar, se posicione para que o Senhor cumpra a vontade dEle na sua vida, na sua casa. E você verá as coisas mudarem. Assim como quando, aleluia, Jesus, Esther entrou na presença do rei, ele estendeu o cetro e disse para ela que até metade do seu reino ele daria a ela. Então ela achou graça diante do rei. Ache graça diante do Senhor. Pare de se acovardar. Não é você quem faz, é o Senhor. Só obedeça às ordens dele. Pare de fugir. Pare de se esconder no palácio. Porque socorro e livramento o Senhor manda. Ajuda o Senhor envia. Todavia você vai ser atingido. Então abre os teus olhos e saiba que o Senhor está te chamando para algo grande, como Ele chamou Esther. Beijo no seu coração, tome posse dessa palavra, compartilhe ela, se inscreva no canal se você não é inscrito, me ajude a levar a palavra do Senhor para outras pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém.